Boa tarde, esta é a 11ª aula do curso Tópicos Especiais de Metafísica 2, segundo semestre letivo de 2021. Antes de ingressar na matéria da aula de hoje, me deixe antecipar um ponto que eu vou mencionar também quando mandar um e-mail para todo mundo, mas já queria ir adiantando, e é o seguinte: eu fiz um balanço do percurso que nós fizemos até aqui e do que ainda temos a fazer pela frente, e concluí que está cabendo antecipar a primeira avaliação, a primeira prova, em uma semana. Ao invés de fazê-la no dia 14 de março, segunda-feira, a minha proposta é fazer no dia 7 de março, que é uma segunda-feira também. E nesse caso, hoje a gente encerra a primeira metade do curso, vai ser um grande balanço que nós vamos estar fazendo hoje. E eu queria dedicar a aula do dia 2 de março, a quarta-feira de cinzas, para tirar dúvidas e esclarecer aspectos. E nesse caso, então, a aula do dia 2 de março vai ser uma aula síncrona. Eu vou mandar um link para vocês e convido a que estejamos todos online neste link a 1h30 da tarde, do dia 2 de março, quarta-feira de cinzas. Tá? Vamos chorar o fim do carnaval, reavaliando o nosso curso e conversando sobre o itinerário percorrido. Tá? Hoje, basicamente o que eu quero fazer nós chegamos a uma encruzilhada, né? Nós acompanhamos Goodman, enfim, primeiro toda a história da lógica da confirmação, né? Mas dali emerge o projeto de Goodman, que no próprio livro em que ele apresenta o essencial da sua teoria da indução, que é Fact, Fiction and Forecast, torna explícito o pressuposto metafísico que orienta a solução que ele ofereceu ao problema que ele suscitou de indução. A pergunta: por que projetamos a hipótese de que todas as esmeraldas são verdes e não projetamos a hipótese de que todas as esmeraldas são verzuis, tem como resposta, da parte de Goodman, porque verde nós já viemos projetando. E aí, se a pergunta é por que nós projetamos verde e não verzul, a resposta de Goodman é, como nós vimos, que, eu cito, a razão pela qual apenas os predicados certos chegaram para a sorte nossa a se tornar bem arraigados é simplesmente que os predicados bem arraigados se tornaram, por isso, os predicados certos. Ou seja, a gente não explica o arraigamento de uma categorização do mundo, de um sistema de classificação, de uma taxonomia, dizendo, bom, ela se arraigou porque ela era uma classificação correta. Platão diria, corta o mundo nas suas juntas. Mas o mundo para Goodman não tem juntas. E é exatamente o contrário. Não é porque a categorização era correta que ela se tornou bem arraigada, é porque ela se tornou bem arraigada que ela é correta. Nada mais. Nenhum privilégio intrínseco de verde sobre verzul. Aí, Julie Chavis Thompson sugeriu que talvez haja uma explicação empírica para o fato de que alguns predicados são projetáveis e outros não são. E que isso teria que ver com certas características da natureza humana, ou como ela diz, do organismo humano. E a resposta de Goodman é característica, porque consiste não em rejeitar a sugestão, mas em, por assim dizer, passar ao largo dela. O que Goodman escreve é: mesmo se a senhorita Thompson pudesse dar uma definição geral e aceitável de observabilidade, pudesse definir a projetabilidade em termos dessa definição, e pudesse mostrar que essas distinções estão fundadas em certos aspectos essenciais do organismo humano, e tudo isso é uma vasta encomenda, quer dizer, é um monte de coisa que não foi feita ainda, nada disso seria compatível com uma definição da projetabilidade em termos de arraigamento. Antes,
teríamos uma explicação psicológica dos fatos do arregamento. Na aula passada nós vimos o que pode ser uma explicação psicológica dos fatos do arregamento. É a espécie de explicação proposta por Quine em Natural Kinds. Os predicados que se tornaram arraigados são aqueles cujo arraigamento propiciava melhores condições para o organismo de lidar com o seu ambiente. Portanto, vantagem adaptativa. A ideia provém de Darwin aqui. Criaturas que não projetam os predicados que propiciam a sua lida eficaz com o mundo, manifestam uma patética, ainda que louvável, tendência a não reproduzir a sua espécie, escreve Quine em Natural Kinds. E, efetivamente, um animal que não dispusesse do sistema de categorização, que consiste em discriminar os demais animais como predadores ou não predadores, teria escassas chances de sobrevivência. Os antropólogos, os linguistas, nos apresentam a diversidade de sistemas de classificação encontradiços em culturas diferentes. E um dos exemplos favoritos é o espectro cromático. Como línguas diferentes cortam diferentemente o espectro cromático e tem cores diferentes. Como eu contei para vocês, Ian Hacking conta que ele teve dificuldade quando deu um curso na China para explicar o problema de Goodman, e isso porque o intérprete dele explicou para ele. Em chinês, entre verde e azul, existe uma faixa que nós chamaríamos de verde azulado ou azul esverdeado, que é uma terceira cor, que tem nome de cor. Então era difícil explicar o paradoxo de Goodman, que lida com duas cores, quando a gente está sendo traduzido numa língua que, para essa região do espectro cromático, tem três cores, tem três palavras diferentes. O que eu gostaria de fazer agora é situar, e esse é um pouco ao arrepio de Goodman, eu quero deixar claro. Não é exatamente assim que ele vê as coisas, nós vamos ver exatamente a interpretação que eu estou propondo e o que Goodman ele próprio tem a dizer. Eu quero situar a tese de Goodman de que espécies não são descobertas, mas são instituídas, como ele falou, como ele escreveu lá em Fact, Fiction and Forecast. Falar do arregamento de um predicado é falar do arregamento da extensão desse predicado. Dizer que o predicado está arraigado quer dizer que um certo conjunto, uma certa classe de coisas está sendo arraigado, está se constituindo na natureza. Existe um processo de constituição de classes ou espécies de coisas, mas atenção, esse processo se dá inteiro no uso da linguagem. Bom, eu quero aproximar isso, situar esse embate aqui para os nossos propósitos presentes, representado pelas diferenças de abordagem do problema do arregamento de Goodman por um lado e Quine por outro, no marco do debate mais abrangente entre realismo e antirrealismo. Qual é a tese fundamental do realismo em metafísica? É o postulado da transcendência da verdade em relação ao conhecimento. O que torna verdadeira ou falsa uma proposição é simplesmente como as coisas são. E como as coisas são é inteiramente independente de como nós decidimos se elas são assim ou de outro modo. Isso é o realismo. É plausível pensar que o senso comum é usualmente realista. Supõe que o que é verdadeiro ou falso não depende do que nós dizemos ou pensamos. Ao contrário, o que nós dizemos ou pensamos é verdadeiro ou falso conforme as coisas sejam objetivamente. O que nos pode motivar a trocar essa concepção realista, em que a noção de verdade é transcendente ao conhecimento, por uma noção antirrealista, em que a noção de verdade se coincide finalmente com a noção de verificação?
eu vou extrair do seu contexto, para os nossos propósitos aqui, duas passagens de Wittgenstein. O que eu vou apresentar agora não pretende ser uma interpretação de Wittgenstein, mas um uso que eu faço de coisas que Wittgenstein escreveu, subordinado aos nossos propósitos aqui nesse curso. No Tratatus Lógico-Filosóficos, concluído, como nós sabemos, em 1918 e publicado em 1922, 21, aliás, na secção 4024, Wittgenstein define: compreender uma proposição significa saber o que é o caso se ela for verdadeira. Em outras palavras, o sentido de uma proposição, que é aquilo que eu apreendo quando compreendo a proposição, são as suas condições de verdade. Wittgenstein não diz nada sobre como nós decidimos se essas condições estão satisfeitas. Essa é uma questão epistemológica e o Tratatus não trata de questões epistemológicas, que Wittgenstein relega a uma ciência empírica, especificamente a psicologia. Ou seja, à época do Tratatus, a psicologia era para Wittgenstein uma espécie do que Quine vai chamar mais tarde de epistemologia naturalizada. Vamos contrastar agora essa definição. Compreender uma proposição significa saber o que é o caso se ela for verdadeira, com o que Wittgenstein escreve nas Observações Filosóficas de 1929 e 30. Eu já mencionei, esse texto é um livro inacabado que Wittgenstein produziu durante o seu primeiro ano de estadia em Cambridge, na condição de bolsista de pesquisa naquela universidade. Ao cabo do primeiro ano de permanência de Wittgenstein em Cambridge, Bertrand Russell recebeu a incumbência de dar um parecer opinando se devia renovar essa bolsa de pesquisa de Wittgenstein. E ele deu um parecer com base na leitura desse livro, que foi o que Wittgenstein forneceu. O parecer de Russell é divertido, porque Russell diz que ele começa dizendo então, que Wittgenstein é autor de um livro que é amplamente reconhecido como um dos grandes livros de filosofia do século XX, que é o Tratatus, e prossegue Russell. Nesse novo trabalho aqui, ele apresenta ideias novas e surpreendentes. São ideias complexas, diz Russell. Se elas são verdadeiras, prossegue Russell, eu não sei. Como um lógico que preza pela simplicidade, eu preferia que elas não fossem. Se ele tiver razão, a lógica vai ser um assunto muito mais complicado do que nós pensávamos. Mas, em qualquer caso, diz Russell, está fora de questão que são ideias importantes e que seria deplorável se Wittgenstein não pudesse continuar se ocupando dessa pesquisa por falta de recursos. Agora bem, nesse livro, ao invés de compreender uma proposição significa saber o que é o caso se ela for verdadeira, como ele dizia no Tratatus, Wittgenstein diz compreender o sentido de uma proposição significa saber como a questão de sua verdade ou falsidade é decidida. Ou seja, o sentido de uma proposição não são simplesmente as suas condições de verdade, o sentido de uma proposição é o método da sua verificação. Conta alguns dos alunos de Wittgenstein, não lembro quem, Joris Meitz, talvez, Maurice Drury, que um tempo mais depois disso, durante uma aula que Wittgenstein estava dando em Cambridge, algum aluno disse, porque o princípio de verificação, e Wittgenstein disse, quem é que se supõe que inventou isso? E o aluno pensava que era você. E Wittgenstein, eu? Como quem diz, longe de mim, mas nós temos a prova escrita. Ele não apenas pensou que o princípio de verificação era verdadeiro, ele definiu o sentido de uma proposição como consistente no método da sua verificação. A teoria do conhecimento deixa de ser epistemologia naturalizada, é parte integral da lógica, como Wittgenstein a concebe agora. Isso nós vimos, ainda que em linhas muito gerais,
quando eu expliquei o princípio de verificação. Tá? Wittgenstein chega a escrever o seguinte, na mesma página que ele escreve: compreender o sentido de uma proposição significa saber como a questão de sua verdade ou falsidade é decidida. Ele escreve: eu devo encontrar o caminho que leva de onde eu estou até onde a questão se decide. Bom, por que eu apelei para essas duas definições diferentes? Não se trata de interpretar Wittgenstein aqui. Eu tirei fora de contexto essas duas proposições e eu quero compará-las tais como se encontram. Porque, tais como se encontram, tomadas isoladamente, a primeira, aquela que eu extraí do Tratados, oferece uma caracterização realista do sentido da proposição, e a segunda uma caracterização antirrealista. Por quê? Porque na definição que nós encontramos no Tratados, a verdade de uma proposição transcende a sua verificação, é independente do modo como ela é verificada, e na segunda definição não acontece assim. A verdade não é transcendente à verificação. E, de fato, a motivação mais profunda para toda forma de antirrealismo em filosofia é a ideia de que a verdade não é e nem poderia ser transcendente ao conhecimento. O que o antirrealista vai sustentar é que nós não temos outro conceito do que seja para uma proposição ser verdadeira, que não o das condições em que nós estaríamos justificados a chamá-la de verdadeira. Uma antecipação dessa concepção antirrealista se encontra claramente no empirismo britânico. Seja Berkeley, com a tese segundo a qual ser é ser percebido ou percipiente. Isso é, só há dois tipos de entidades na ontologia. Existem entidades que são percebidas, que nós chamamos coisas, objetos. Existem entidades que percebem, que nós chamamos sujeitos ou almas, ou espíritos. Tudo que há ou é percebido ou é percipiente. E para uma coisa, dizer que ela existe é dizer que ela é percebida. Esse est percipi. Berkeley insiste que ele não está afrontando o senso comum, ele diz: eu não nego a existência da maçã do jardineiro, pelo contrário, eu afirmo que ela existe. Que as coisas que eu vejo com os meus olhos, toco com minhas mãos, escuto com meus ouvidos e assim por diante, existem, realmente existem, eu não nego, ao contrário, é o que eu afirmo. Porque afirmo que justamente ser para uma coisa é ser percebido. O que está prejudicado é a ideia de uma coisa existir sem ser percebida por ninguém. Vejam o que Berkeley escreve no Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano, publicado em 1710. A pergunta sobre se a Terra se move ou não resulta ser não mais do que isso. Se temos razão para concluir do que foi observado pelos astrônomos, que se estivéssemos situados em tais e quais circunstâncias, e em tal ou em qual posição e distância tanto da Terra quanto do Sol, perceberíamos a Terra movendo-se com o coro dos planetas e aparecendo em todos os aspectos com um deles. Ou seja, a pergunta se a Terra se move não é outra coisa do que a pergunta sobre o que eu observaria em certas condições ideais de observação. E a isso se reduz a questão de se a Terra se move. Não existe algo como imaginar que a Terra se move independentemente de que experiências nós podemos fazer para decidir se isso é verdadeiro ou falso. A verdade não transcende a verificação. Isso está implícito no idealismo britânico, mas não é sistematizado. A primeira sistematização de uma posição antirrealista em metafísica é devida ao matemático holandês Luitzen Egbertus Jan Brouwer, que articulou uma crítica do platonismo matemático, que é o realismo matemático, que é o platonismo em matemática, a ideia de que objetos matemáticos, vamos pensar, por exemplo, os números, têm uma existência independente do conhecimento humano. Portanto, as propriedades que os números têm são propriedades que eles têm, quer nós saibamos que eles têm essas propriedades, quer não saibamos. São propriedades objetivas
que nós descobrimos ou não descobrimos. E a matemática, como qualquer outra ciência, é uma investigação de aspectos da realidade que nós descobrimos e aí essa descoberta é enunciada na forma dos resultados da nossa investigação. Brouwer recusa que haja tal coisa como objetos matemáticos abstratos aguardando o nosso conhecimento. Ao contrário, ele, seguindo Kant, concebe a matemática como uma disciplina em que objetos são construídos e não encontrados, não descobertos. Tá? A origem kantiana da concepção de matemática de Brouwer pode ser identificada nisso, na ideia de que provas e proposições matemáticas têm um caráter sintético e não analítico. Sintético a priori, bem entendido. Tá? Isso tem uma consequência se as propriedades que objetos matemáticos têm são as propriedades que nós demonstramos que eles têm. Enquanto eu não disponho de uma demonstração nem pró nem contra, uma conjectura matemática não tem valor de verdade. E Brouwer, aqui finalmente tocando o núcleo lógico da contraposição entre realismo e antirrealismo, recusa o princípio da bivalência. De que nós estamos falando? É preciso distinguir o princípio de não contradição, que diz que uma proposição e a sua negação não podem ser ambas verdadeiras. O princípio do terceiro excluído, que diz que uma proposição pode ser verdadeira ou falsa, e não há uma terceira possibilidade, não há um terceiro valor de verdade. E, por fim, o princípio de bivalência, que diz que dos dois valores de verdade, toda a proposição tem necessariamente um deles. Brouwer rejeita o princípio de bivalência. Consequência disso, Brouwer é obrigado a rever o que é e o que não é admissível no raciocínio matemático. A ideia dele, que rejeita esse princípio da lógica clássica, e que, por via de consequência, rejeita outros princípios da lógica clássica. Junto com o princípio de bivalência, na lógica clássica, nós temos a lei da eliminação da dupla negação. Se nós temos não P e negamos não P, não P é equivalente a P. Tá? Nós também empregamos na lógica clássica as provas por redução absurda, as provas indiretas. Eu suponho uma proposição P. De P, eu derivo uma contradição. Refutei P, o matemático e o lógico clássico imediatamente afirma não P. Mas Brouwer diz não. Se não há uma prova de P, isso não é a mesma coisa que uma prova de não P. Eu preciso saber se há uma prova de não P, porque pode não haver prova de nenhuma das duas. E, portanto, nós não temos valor de verdade aqui. Então, essa é a tese fundamental. Princípios como a eliminação da dupla negação e as provas indiretas não são admissíveis no raciocínio matemático. Brouwer diz basicamente que a lógica, ele nunca pensou em criar uma lógica alternativa, a ideia de lógica intuicionista veio muito depois, no século XX, mas quando Brouwer trabalhava lá no final do século XIX, ele dizia simplesmente que ele estava impugnando o uso da lógica geral na matemática. Por quê? Porque a matemática tem cânones de validade dedutiva mais restritivos que os da lógica. Tá? A eliminação da dupla negação não é admissível no raciocínio matemático, nem as provas indiretas. Então surge aí a matemática intuicionista. Intuicionista por quê? Porque fundada na forma a priori do tempo e do espaço, que correspondem respectivamente à aritmética e à geometria, nós temos uma atividade de construção de provas. Por que é que se rejeita a eliminação da dupla negação? Aqui, vejam bem, Brouwer está reinterpretando as constantes lógicas com vistas a especificar qual é o seu significado matemático. Então, a negação, por exemplo, é interpretada como não existe prova de. E agora se vê claramente por que é que
dupla negação não é eliminável. Se a negação significa, não P significa não existe prova de P, não existe demonstração de P, então não P significa não existe demonstração de que não existe demonstração de P. Ora, isso não é a mesma coisa que existir uma demonstração de não P. Tá? Perdão, dizer que não existe demonstração, que não existe demonstração de P, não é a mesma coisa que dizer que existe demonstração de P, é isso. Não existe demonstração de que não existe demonstração de P. Daí não se segue que existe demonstração de P. Da mesma maneira, eu suponho P e derivo uma contradição, eu não posso a partir daí inferir não P, porque pode ser que também não haja uma prova, não haja uma construção para não P. Tá? Brouwer, como eu disse, não pretendeu estar reformando a lógica. Ele se queixa da invasão da matemática pela lógica. A ideia é de que o raciocínio matemático emprega cânones de validade inferencial mais restritivos que o da lógica. Tocou a Heiting fazer a seguinte pergunta: bom, Brouwer diz que a lógica não dá conta do raciocínio matemático, que o raciocínio matemático emprega cânones mais restritivos. Qual é então a lógica do raciocínio matemático? E aí Heiting desenvolveu uma lógica intuicionista. Uma lógica que captura essa ideia fundamental de que o raciocínio matemático, ainda que observe os princípios de não contradição e do terceiro excluído, rejeita o princípio de bivalência. Uma lógica intuicionista como Heiting desenvolveu é uma lógica em que você não tem eliminação da dupla negação e não tem provas indiretas, porque não tem o princípio de bivalência. Tocou ao matemático britânico Michael Dummett assinalar que o confronto entre lógica clássica e lógica intuicionista constitui provavelmente o núcleo lógico do desacordo entre realismo e antirrealismo matemático. Que a controvérsia realismo e antirrealismo não se decidia porque no núcleo dela está uma controvérsia sobre que lógica é a lógica correta. Porque pode ser, e se o antirrealismo tiver certo, e esse será o caso, pode ser que não apenas a matemática, mas todo o conhecimento esteja submetido às restrições que caracterizam o intuicionismo. Tá? Se eu for um antirrealista, eu vou pensar que a bivalência não vale não apenas no domínio da matemática, mas em todo o domínio de conhecimento. Dummett formulou 2 desafios para o realismo. São desafios para quem quer que queira se opor ao radical antirrealismo de Goodman. Goodman tem um nome para o antirrealismo dele, ele chama de irrealismo. Os 2 desafios identificados por Dummett são o que ele chama de desafio da aquisição, que consiste na seguinte pergunta: como nós poderíamos ter adquirido um conceito transcendente de verdade? É o conceito que o realista pretende que nós efetivamente empregamos. Observe como é que as crianças adquirem o conceito de verdade, sendo expostas a casos paradigmáticos de verificação. Está vendo? É verdadeiro. O segundo desafio é o desafio da manifestação. Como é que a posse de um conceito transcendente de verdade se manifestaria no uso que nós fazemos desse conceito? Dos 2, o desafio da manifestação é o mais fundamental. Se não é possível mostrar que nós possuímos o conceito realista de verdade, fica prejudicada a pergunta pela sua aquisição. Como é que nós poderíamos ter adquirido um conceito que nós, de fato, não temos? Tá? Para manifestar o conhecimento das condições de verdade de uma proposição, nós precisamos estar numa situação em que o nosso comportamento linguístico manifeste o conhecimento do valor de verdade da proposição. Como escreve John McDowell, a competência linguística deve poder manifestar-se exaustivamente no comportamento.
Mas não pode haver manifestação comportamental de uma competência descrita, como a competência em uma linguagem é descrita por uma teoria realista do significado, em termos de espécies de circunstância, cuja ocorrência pode não ter nenhum impacto sobre a consciência do seu possuidor. De acordo com essa versão do argumento, portanto, o realismo introduz uma lacuna teórica inadmissível entre o que a competência linguística essencialmente é, algo que se pode manifestar exaustivamente no comportamento, e o que uma teoria realista do significado a descreveria como sendo. Para Goodman, na obra de Goodman, a rejeição do realismo se expressa na rejeição da ideia de que, daquilo que ele chama o modo como o mundo é. Num artigo de 1960, intitulado The Way the World Is, o modo como o mundo é, Goodman propõe substituir a pergunta sobre o modo como o mundo é pelas seguintes outras perguntas. O modo como o mundo é dado. Isso é como ele aparece para nós. Segunda pergunta, o modo como o mundo deve ser visto. Terceira, o modo como o mundo deve ser descrito. Com que categorias nós empregamos? E quando chegamos à ideia, finalmente, de o modo como o mundo é, depois de examinarmos o modo como o mundo é dado, o modo como o mundo deve ser visto, o modo como o mundo deve ser descrito, a ideia do modo como o mundo é se expressa assim. Chegamos agora à pergunta: o que é então o modo como o mundo é? Estou ainda ameaçado de amizade com meus inimigos? De ser posto no mesmo saco de idealistas delirantes que afirmam que o mundo está inteiramente contido nas nossas representações, algo como Berkeley, como Schopenhauer? Parece, pois eu cheguei à conclusão mística de que é a conclusão do místico, de que não há representação do modo como o mundo é. Mas se o nosso acordo na superfície parece ter sido reforçado, um segundo lance de olhos mostrará que ele foi solapado pelo que viemos dizendo. A queixa de que uma dada descrição verdadeira distorce ou não é fiel ao modo como o mundo é, importa em termos de uma certa gradação de descrições de acordo com a sua fidelidade, ou em termos de diferenças em grau de fidelidade entre descrições verdadeiras e boas imagens. Se dissermos que todas as descrições verdadeiras e as boas imagens são igualmente infiéis, então, em termos de que fidelidade, de que amostra ou standard estamos falando? Não temos mais diante de nós nenhuma noção clara do que seria fidelidade. Assim, eu rejeito a ideia de que há algum teste de realismo ou fidelidade em acréscimo aos testes de boa representação e verdade descritiva. Há muitas descrições muito diferentes, igualmente verdadeiras do mundo. E a sua verdade é o único padrão da sua fidelidade. E quando dizemos delas que elas todas envolvem convencionalizações, estamos dizendo que nenhuma dessas diferentes descrições é exclusivamente verdadeira, pois as outras também são. Nenhuma delas diz qual é o modo como o mundo é, mas cada uma delas nos diz qual é um modo como o mundo é. Então a rejeição da ideia de o modo como o mundo é a rejeição desse singular aqui. Não há um modo como o mundo é, há modos como o mundo é. Se me perguntasse o que é a comida, o alimento para os homens, eu teria que responder nenhum, pois há muitos alimentos. E se me perguntam o que é o modo como o mundo é, eu devo da mesma maneira responder nenhum, pois o mundo é de muitas maneiras. O místico sustenta que há uma certa maneira como o mundo é e que essa maneira não é capturada por nenhuma descrição. Para mim,
Não há maneira que é o que o mundo é, e assim, por certo, nenhuma descrição pode capturá-la. Mas há muitas maneiras como o mundo é, e toda a descrição verdadeira captura uma delas. A diferença entre o meu amigo e eu é, em suma, a enorme diferença entre absolutismo e relativismo. Goodman está tomando partido do relativismo. Goodman é a sua maneira, que não é a mesma dos ameríndios da Amazônia estudados por Eduardo Figueiredo de Castro, um multiperspectivista, tá? E um pluralista ontológico. Como o místico está ocupado, interessado na maneira como o mundo é e chega ao resultado de que ela não pode ser expressa, a sua resposta, em última instância, à pergunta sobre como o mundo é, deve ser, como ele reconhece, silêncio. Como eu estou interessado nas maneiras como o mundo é, a minha resposta consistirá em construir uma ou muitas descrições. A resposta à pergunta qual é o modo como o mundo é, quais são as maneiras como o mundo é, não é um silencio, mas uma tagarelice, uma falação. Bom, isso tudo para dizer o seguinte, o que emerge da teoria do arraigamento de Goodman, já em Fact, Fiction and Forecast, é a rejeição da ideia do modo como o mundo é. Há muitas maneiras como o mundo é, que são outras tantas maneiras de construir mundos. Ways of world making. Olha como é que esse livro começa. Muitos mundos feitos a partir de nada além do uso de símbolos. Assim, um satirista poderia resumir alguns dos temas centrais na obra de Ernst Cassirer. Esse primeiro ensaio é baseado, esse primeiro capítulo de The Ways of Making, em uma conferência em homenagem a Ernst Cassirer, filósofo neocantiano alemão radicado nos Estados Unidos. E Goodman, então, está se referindo a Cassirer e diz: muitos mundos feitos a partir de nada além do uso de símbolos. Assim, um satirista poderia sumariar, resumir, alguns dos temas mais centrais na obra de Ernst Cassirer. Esses temas: a multiplicidade dos mundos, o caráter especioso do dado, o caráter suspeito e evanescente do dado, o poder criativo do entendimento, a função, a variedade e a função formativa dos símbolos. Todos esses são também temas integrais a meu próprio pensamento. Às vezes, todavia, eu esqueço quão eloquentemente esses temas foram propostos por Cassirer. Veja, por exemplo, seu livro Linguagem e Mito. Esse foi publicado no Brasil pela editora Perspectiva. Tá? Em parte, não esqueço quanto eu devo a Cassirer aqui, talvez por causa da sua ênfase no mito, sua preocupação com o estudo comparativo de culturas e sua maneira de falar do espírito humano, que foi erroneamente associada a tendências correntes em direção ao obscurantismo místico, ao intuicionismo anti-intelectual ou ao humanismo anticientífico. De fato, essas atitudes são tão alheias a Cassirer quanto a minha própria orientação cética, analítica e construcionista. Cética, analítica e construcionista. O meu objetivo no que segue, no livro Ways of World Making, é menos defender certas teses que Cassirer e eu compartilhamos, do que dar uma olhada mais de perto em algumas questões cruciais que elas suscitam, essas teses. Em que sentido há muitos mundos? O que distingue mundos genuínos de mundos espúrios?
do que mundos são feitos, como são feitos, que papel símbolos desempenham na confecção e como fazer mundos está relacionado ao conhecimento. Essas questões devem ser enfrentadas, mesmo que estamos distantes de respostas plenas e finais. O fundamental é a ideia de que classes de coisas, espécies de coisas não são encontradas na natureza. Que não há mundo ready-made, como ele diz, pronto para ser usado. E que as espécies de coisa que há foram sendo constituídas no uso da linguagem, à medida que certos predicados foram se arraigando nas nossas práticas linguísticas, a extensão desses predicados foi se tornando arraigada na realidade extralinguística em que eles se encontram. Tá? A tese, portanto, é nominalista, não há espécies reais, há espécies nominais apenas. Essas espécies estão dadas nos nossos sistemas de categorização, e é dessa maneira que espécies são constituídas. Tá? Eu creio que o antirrealismo, ou como ele prefere dizer, o irrealismo de Nelson Goodman, é a forma mais radical de antirrealismo que nós encontramos na filosofia do século XX. A posição mais radical que foi proposta a respeito da noção de espécie natural. A saber, Goodman simplesmente rejeita a noção de espécie natural e propõe que, ao invés de falarmos em espécies naturais, nós nos acostumemos a falar em espécies relevantes. E relevantes para quê? Relevantes para toda espécie de propósitos, entre os quais se encontram os da investigação científica. Mas não tem nenhum privilégio nas categorizações que faz a investigação científica. Apenas ocorre dessas investigações, dessas categorizações estarem ou não estarem arraigadas. Nós vamos ver, com o recurso à filosofia da ciência de Thomas Kuhn adiante, como revoluções científicas, episódios de mudança conceitual, são episódios de desarraigamento de predicados, que por sua vez abrem caminho para o arraigamento de outros predicados. Que há uma relação importante entre mudanças conceituais e espécies naturais. Tá? Essa vai ser a nossa chave para acertarmos contas com duas tendências que nós encontramos na literatura sobre esses assuntos, que parecem estar caminhando em direções opostas, antagônicas. Por um lado, a ideia de que designadores de espécies naturais comportam-se como aquilo que Kripke chamou de designadores rígidos, o que supõe que haja uma essência daquilo que é designado por esses designadores, água, ouro, tigre, etc. Ideia que já está presente quando Stuart Mill sugere que o que distingue uma espécie real é que os membros da espécie tenham propriedades que podem ser descobertas e que não decorrem da maneira como nós os categorizamos. Tá? Portanto, nós sabemos que existe uma espécie real, água, e está-se uma espécie real porque nós não conhecemos todas as propriedades que fazem da água a água. Até 1750, aproximadamente, ninguém tinha a menor ideia de que a água, a molécula da água, contém 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. Essa é uma descoberta que nós fazemos acerca da natureza da água, mas ela não estava dada anteriormente. Ora, essa é uma visão que a gente encontra na filosofia de Hilary Potham e na de Saul Kripke, radicalmente realista acerca de espécies naturais. Nas antípodas está o construcionismo representado por Goodman, com um foco específico no estudo das espécies de pessoas e, portanto, das espécies de ações e de comportamentos que pessoas podem exibir, na obra de Ian Hacking e de Michel Foucault. Por enquanto, nós temos a seguinte ideia: nós empregamos a tabela periódica de Mendeleev porque essa tabela
está arraigada nas nossas práticas e, portanto, os campos que ela corresponde são espécies que estão arraigadas, que, portanto, existem na natureza. E nós não empregamos a enciclopédia chinesa de Borges, aquela classificação heteróclita dos animais, simplesmente porque essa classificação não está arraigada. Eis, uma vez mais, para concluir a nossa exposição de hoje, a enciclopédia chinesa de Borges. A enciclopédia, ele menciona isso no ensaio El Idioma Analítico de John Wilkins, de ensaio. É um conto que se apresenta como se fosse um ensaio sobre a obra de John Wilkins, um gramático britânico do século XVII, no livro An Essay Towards a Real Character and a Philosophical Language. Borges menciona aí uma enciclopédia chinesa que teria sido mencionada pelo sinólogo Franz Kuhn, que existia um especialista em China, nasceu em 1884 e morreu em 1961, nesse empório celestial de conhecimentos benévolos que Borges menciona no seu texto de 1952, El Idioma Analítico de John Wilkins, uma enciclopédia apócrifa, a invenção de Borges. Escreve Borges: em suas remotas páginas está escrito que os animais se dividem em A, pertencentes ao imperador; B, embalsamados; C, domesticados; D, leitões; E, sereias; F, fabulosos; G, cães em liberdade; H, incluídos na presente classificação; I, que se agitam como loucos; J, inumeráveis; K, desenhados com um pincel muito fino de pelo de camelo; L, etc. M, que acabam de quebrar o pote; N, que de longe parecem moscas. Por que nós usamos a tabela periódica de Mendeleev e não usamos o empório celestial de conhecimentos benévolos? Goodman tem uma única resposta a essa pergunta, fechando o ciclo da aula de hoje: a razão pela qual apenas os predicados certos chegaram, para a sorte nossa, a se tornar bem arraigados, é simplesmente que os predicados bem arraigados se tornaram, por isso, os predicados certos. Tá? A enciclopédia chinesa não está arraigada nas nossas práticas e nós não podemos fazer projeções com o emprego desses predicados. Nós vamos ver que não é por acaso que o livro de Michel Foucault, As Palavras e as Coisas, começa citando essa passagem de Borges. Foucault diz: esse texto de Borges me fez rir durante muito tempo, mas fica um certo mal-estar metafísico. O que há aí? O que está acontecendo aí que é tão estranho? Tá? E a resposta de Foucault vai ser que, pelo menos para espécies de gentes, uma abordagem antirrealista como a de Goodman é viável. Foucault não conhece Goodman, não leu. Quem trata de fazer a ponte entre os dois é Ian Hacking, que faz o gancho entre Michel Foucault e Nelson Goodman a partir de considerações sobre a natureza da ação intencional. A saber que, como demonstrou Elizabeth Anscombe, uma ação é intencional ou não intencional, não intrinsecamente, mas relativamente a alguma das suas descrições. Édipo casou com Jocasta. Sob a descrição casar com a rainha de Tebas, Édipo realizou uma ação intencional. Sob a descrição casar com sua mãe, Édipo realizou uma ação não intencional. Ora, a ação que Édipo realizou, portanto, é intencional e não intencional, sim, mas não sob o mesmo aspecto. Aristóteles percebeu isso quando enunciou o princípio de não contradição em termos de que nada pode ser e não ser ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto.
esse aspecto, esse sob uma descrição, vai ser a chave para nós entendermos o processo de constituição de espécies que não são dadas na natureza, e especificamente como, dado que as ações humanas são ações sob descrição, nós temos no arragamento de descrições que nós empregamos para dar conta de ações humanas, um processo de arragamento de classes de ações e, pela via das classes de ações e classes de comportamentos, classes de seres humanos. Se não há uma manufatura de fatos naturais sem restrição, como postulado por Goodman, há uma manufatura de espécies de gente. Um dos artigos que vai nos interessar de Ian Hacking leva o título Making a People. Muito bem, próxima aula, quarta-feira de cinzas, 1h30 da tarde, no link que eu vou mandar para vocês, para nós repassarmos essa primeira etapa do semestre, tirarmos dúvidas e nos prepararmos para a prova no dia 7.